Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só que bacana. Nesta aula nós vamos resolver várias questões sobre a lógica de argumentação. Um dos assuntos muito cobrados em concurso público e exige que você, candidato ou candidata, saiba toda uma estruturação, saiba todo o conceito de premissas e de conclusão. Então, se você não assistiu a nossa aula sobre teoria de argumentação lógica, recomendo que você assista a ela primeiro para depois ver as questões de lógica de argumentação. Ok? Porque eu falei, a lógica de argumentação, a argumentação lógica, é tudo igual. E também pode ser dado assim no edital. É a compreensão e elaboração da lógica que a partir de um conjunto de hipóteses pode chegar a conclusões determinadas. Significa argumentação lógica. É isso que você tem que estudar, tá bom? Mas vamos resolver questões então sobre esta lógica de argumentação, porque esta parte derruba candidatos demais em concurso público. E se você estiver preparado e souber resolver questões dessa lógica de argumentação, você pode mandar bem naquela prova e quem sabe conseguir aquela tão sonhada vaga em um concurso público, ok? Então vamos ver a primeira questãozinha sobre essa lógica de argumentação. Olha só. Analise as premissas a seguir. Se o bolo é de laranja, então o refresco é de limão. Se o refresco não é de limão, então o sanduíche é de queijo. O sanduíche não é de queijo. Logo, é correto concluir que... Bom, estamos claramente diante de uma argumentação lógica, de uma lógica de argumentação, onde nós vamos ter a primeira premissa, a segunda premissa e a terceira premissa. Então nós vamos ter essas três premissas, vou escrevê-las na linguagem simbólica. Eu vou falar aqui, ó, bolo é de laranja. Então, B implica, porque é uma condicional, no refresco é de limão. Então, em R. A minha segunda premissa, a minha chamada P2, ela vai dizer o seguinte. Na P2, se o refresco não é de limão, veja bem, o refresco ser de limão eu chamei de R. O refresco não ser de limão vai ser o meu não R. Isso daqui, se o refresco não é de limão, então o sanduíche é de queijo. Olha o sanduíche, ishi aqui, ó. O sanduíche eu vou chamar de S. Então, o sanduíche ser de queijo eu vou chamar de S. A minha terceira e última premissa, que para nossa alegria é uma proposição simples, ela é dada por o sanduíche não é de queijo. O sanduíche ser de queijo eu chamei de S. Então, o sanduíche não ser de queijo é o meu não S. E aí, ele chega na nossa conclusão, tudo isso daqui que devemos analisar posteriormente. Então, primeiramente, vamos analisar as nossas premissas e saber o quê? Todas essas premissas aqui são verdades. Se todas elas são verdades, agora nós vamos estudar o quê? Vamos estudar as condições para que todas elas sejam verdades. Eu disse para vocês na aula teórica sobre isso daqui que tem algumas técnicas para se resolver questões de argumentação lógica. Nesta questão aqui eu vou usar a técnica do quê? Procurar nas premissas se possui alguma premissa com proposição simples ou com conjunção. Olha só minha premissa aqui, ó, 3. Ela é uma proposição simples. Se a questão lá te der uma proposição simples, gente, dê um beijo no organizador. Por quê? Porque a proposição simples me ajuda muito na resolução desses problemas. Porque eu já consigo valorá-la de cara. Poxa, se tudo isso aqui é verdade, então não S é obrigatoriamente verdade. Agora, se o não S ele é verdade, o que acontece com o S? O S ele é obrigatoriamente falso. Mas, se o S ele é obrigatoriamente falso, e na minha premissa número 2 aqui eu tinha uma condicional, cara, na condicional só tem uma condição para esse bendito ser falso, que é quando eu tiver VF. Então, eu não posso ter VF. Logo, obrigatoriamente, se F é aqui na segunda, aqui na minha primeira eu não posso ter um V. Aí eu preciso ter o quê? Um F. Senão, se o não R fosse verdade, a minha premissa 2 ela seria falsa. E não é isso que o argumento válido diz. As premissas têm que ser verdadeiras. Então, o não R ele é falso. Se o não R ele é falso, olha que bonitinho. O que acontece aqui com o R? O R ele vai ter que ser o quê? Se não R é falso, o R ele é verdade. Boa, garoto. Se o R ele é verdade, agora vamos estudar a primeira premissa. Se o R é verdade
e na minha primeira premissa eu tenho uma condicional e a parte de cá já está a verdade, não interessa que se dane o valor do B. Por quê? Porque independente do valor do B, a resposta dessa premissa sempre vai ser verdade. Por que ela sempre vai ser verdade? Porque só é falso na condicional se eu tiver V, F. Então o B aqui, ele pode ser valor V, porque se eu tiver V com V na condicional, é verdade. Ou ele também pode ser F, porque se eu tiver F com V, olha, eu estou falando F e V, F com V. F com V na condicional também é verdade. Então eu posso ter valor lógico para ele de verdade, ou eu posso ter valor lógico para ele de falsidade. Então não interessa, pode ser qualquer um deles, ok? Então vamos para nossas conclusões. Bom, pelas nossas conclusões, analisando as alternativas, o que a gente vai encontrar? O bolo é de laranja na alternativa A. Eu posso afirmar alguma coisa sobre esse bendito bolo? Cara, não posso. Eu falei que o B ele pode ser verdade ou ele pode ser falsidade. Então, se o bolo é de laranja ou se o bolo não é de laranja, não interessa. Eu não posso afirmar nada dele. Se eu não posso afirmar nada dele, eu não posso jamais assinalar essa alternativa. Agora, alternativa B. O refresco é de limão. Gente, o refresco ser de limão, que eu chamei de R. E o meu R é o quê? Bonitinho aqui, ó, e maravilhoso. O meu R, ele é verdade. Se o meu R, ele é verdade, o refresco, ele é de limão, cara, é óbvio que isso daqui é uma verdade. Então, o refresco ser de limão, eu posso garantir, eu posso concluir que o refresco, ele é de limão. Então, por isso que é a alternativa correta. Eu já nem vou ler as demais, por quê? Porque eu já sei que ela é correta. Na prova você faria isso, óbvio. Mas aqui, para ensinar vocês, vamos ler as próximas e ver o porquê que elas não são verdadeiras, porque elas são falsas. Olha a alternativa C. O bolo não é de laranja. Cara, se eu falei que o bolo é de laranja, não posso afirmar isso? É claro que eu não posso afirmar que o bolo não é de laranja. Gente, isso é óbvio. Por quê? Eu não posso afirmar nada do bolo. Se eu não posso afirmar nada do bolo e dependo dele para minha condição ser verdadeira ou falso, gente, eu não posso assinalar isso daqui. Então isso daqui é falso. Aí na alternativa D de dado, olha só, o refresco não é de limão. O refresco não é de limão, que era esse daqui, nós vimos que ele é falso, então não. A gente não pode concluir isso daí. E no item E, o bolo é de laranja e o refresco é de limão. Olha o conectivo lógico bendito que eu tenho aqui, é o E, não é? O refresco é de limão, beleza, o refresco é de limão, então isso é uma verdade. Agora, gente, no conectivo lógico E, ambos precisam ser verdade. Se ambos precisam ser verdade, era obrigatoriamente aqui verdade. Mas eu posso afirmar alguma coisa do bolo? Não, não posso afirmar nada. Agora, olha que como uma letrinha muda todo o nosso sentido. Essa alternativa E aqui, ó, se tivesse escrito assim, o bolo é de laranja ou o refresco é de limão. Então eu teria o bolo é de laranja, que eu posso ter valor verdadeiro e falso, não interessa. Ou o refresco é de limão. O refresco ser de limão, eu vi que era verdade. Se fosse o ou, lógico, pessoal, se fosse a disjunção simples, se a disjunção simples, se um deles for verdade, todo o restante já vai ser verdade. Então, independente do valor daqui que eu tivesse para o bolo, a resposta disso daqui seria verdade. E aí essa alternativa seria correta. Então não poderia ser E aqui, deveria ser ou. Se fosse, olha só, mudou uma letrinha de E para ou. Se tivesse o ou, aí essa poderia ser a correta, tá bom? É lógico, se fosse o ou aí eu não teria a B aqui desse jeito, porque aí teria duas alternativas corretas e jamais que a FGV vai cometer uma gafe dessa, deixar duas corretas. É possível, mas bem difícil, tá? Bom, por isso que essa questão, pessoal, a análise dela é assim, ó, é direto, reto, faca na caveira e ponto final. Se você não tiver em cabeça as estruturas lógicas, as tabelas verdades dos conectivos, equivalências, negações, você não consegue resolver questão de argumentação lógica. Você precisa ter tudo isso em cabeça para fazer questões com argumentação lógica, tá bom? Bora para frente então, vamos ver a próxima questão? Olha só, questão número 2. Considerando o quê? Planto ou crio gado? Não vendo da fazenda ou não planto. Se aplico na bolsa, então não crio gado. Vocês cercam gado? Olha só. Gente, eu tenho 3 premissas aqui. Dessas 3 premissas, eu vou ter uma conclusão, óbvio, né? E é o que nós devemos encontrar aqui, que ele fala, então, é correto afirmar que, lógico, logo ele está precisando de uma
a conclusão aqui. Então a gente tem que analisar essas premissas e aí ver o quê? A conclusão. Mas vamos para as premissas. Planto ou crio gado? Planto eu vou chamar de P. Criar gado eu vou chamar de G. Não vendo a fazenda, eu vou chamar de não ver, de vender. E não planto, eu vou chamar de não P. Aplico na bolsa. Bolsa, eu vou chamar de B. Não crio gado. Não crio gado é não G. Então, como que ficaria minhas premissas aqui? Ficaria P ou Q. Depois eu teria não vendo a fazenda ou não planto. Então, seria não vê ou não P. A terceira seria, se aplico na bolsa, então não crio gado. Aplicar na bolsa eu chamei de B. B implica em não cria gado, então não G. Então, dessas três premissas aqui, P1, P2 e P3, eu tenho que chegar em uma conclusão que está na nossa alternativa. Olha só, se ele não tivesse falado mais nada para nós, a gente estava num beco sem saída. Beco sem saída entre aspas, porque eu teria que analisar passo a passo diversas possibilidades que cada uma dessas premissas pode ter de solução. Por quê? Porque eu sei que todas elas devem ser verdade. E olha que enrascada que a gente estaria. Porque P ou Q, que é o ou lógico, gente, eu tenho três possibilidades de verdade. Então, para a primeira premissa, eu poderia testar três possibilidades diferentes até encontrar uma que seja correta. Na premissa 2, mesma coisa, também teria três possibilidades de dar verdade. Então, teria três casos para testar e um deles seria o correto. E na premissa 3, eu também tenho três possibilidades. Por quê? Por mais que seja uma condicional, a condicional tem três ocasiões onde a tabela verdade dela dá verdade. E apenas uma ocasião onde dá falsidade. Mas, para nossa alegria desta questão, ele falou o seguinte: ali em cima são proposições verdadeiras, porque são as nossas premissas, a gente vai chegar numa conclusão, então tem que ser verdade com verdade. E que, de fato, esse cidadão aplica na bolsa. Então, aplicar na bolsa, ela é verdade. O que ele falou de aplicar na bolsa aqui? Ele falou alguma coisa para nós de aplicar na bolsa? Falou na premissa 3. Na premissa 3 eu tenho aplico na bolsa. Então, aplico na bolsa é verdade. Então, eu começo por aí a minha análise. Meu ponto de partida é isso daí. Aplicar na bolsa é meu ponto de partida. Mas vamos analisar a premissa 3, então. Eu sei que a minha resposta tem que ser verdade. Se a minha primeira proposição simples aqui, que era o B, é verdade, o que tem que acontecer com a minha segunda proposição simples aqui? Ela tem que ser obrigatoriamente verdade. Por quê? Porque se ela fosse falsidade, eu teria VF. VF na condicional dá mentira, dá falso. Então não daria correto a minha premissa 3. Então, obrigatoriamente, a minha premissa 3 tem que ser uma verdade. Então, não G é uma verdade. Se não G é uma verdade, opa, aqui eu chamei de Q, né? Mas não é Q aqui em cima. Criar gado eu chamei de G. Então é o meu G. Então, se não criar gado é verdade, o que acontece com criar gado? Criar gado é uma falsidade. Poxa, ó, concluí a premissa 3. Da premissa 3 eu já fiz as validades dela. Agora eu vou partir para a premissa 1. Por que eu vou partir para a premissa 1? Porque na premissa 2 eu não falo nada de B e não falo nada de G. Só na premissa 1 que fala alguma coisa de G. Então você parte de uma e aí você vai analisando as outras que têm algum daqueles valores lógicos. Bom, se eu tenho um ou lógico na primeira premissa e o meu G, nós já encontramos aqui uma falsidade. Cara, se o meu ou lógico já deu uma falsidade, para tudo. Por quê? Porque a minha proposição simples aqui, ela tem que ser obrigatoriamente o quê? Ela tem que ser obrigatoriamente verdade. Porque se ela não for verdade, eu teria F ou F. F ou F é o único caso que dá falso na disjunção simples. Eu não posso ser falso, eu tenho que ser verdadeiro. Aqui na premissa tem que ser verdadeira. Então, obrigatoriamente, o meu P, ele é verdade. Agora, se o meu P é verdade, eu vou para a premissa 2. Na premissa 2, se o meu P é verdade, o não P seria o quê? Não P seria falso. Mas se o meu não P seria falso, o que acontece com o meu não V? O meu não V,
obrigatoriamente deveria ser verdade. Por quê? Porque se o meu não V fosse uma falsidade, eu teria falso com falso na disjunção simples. E, cara, falso com falso dá falso. Eu não posso ter falso. Eu tenho que ter uma verdade. Então, obrigatoriamente, não V é verdade. Então, pronto. Analisei todas as minhas premissas. Agora eu vou ver uma conclusão que seja válida para estas premissas. Observem que em cada uma dessas alternativas eu tenho a seguinte situação. Proposições compostas. Todas elas com conectivo E. Se eu tenho proposições com conectivo E e eu preciso, então, se é correto afirmar, eu preciso concluir uma verdade, eu tenho que ter verdade em ambas as proposições simples para que a conjunção seja verdade. Ele fala aqui, ó, não vendo a fazenda. Não vender a fazenda, ótimo. Não vender a fazenda é verdade. Então, não vendo a fazenda é verdade. Planto. Plantar é verdade. Opa, plantar é verdade. Então, a alternativa correta já está na cara. A alternativa correta da questão número 2 é a alternativa A. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Olhem para B. Na B está escrito o seguinte, não planto. Plantar, que é o P, é verdade? Não planto seria falso. E se já aparecer uma falsidade no conectivo E, você já esquece que a resposta vai ser falsa. Então não pode ser essa. Olha para o item C. Aplico na bolsa. Aplicar na bolsa era o meu B. O meu B deu verdade. Opa, então isso aqui é verdade. Mas eu não posso concluir ainda. Eu teria que testar a segunda. Não planto. Cara, a gente acabou de ver que não planto é falso. Então eu tenho uma falsidade. Então meu E não vai ser verdade. Acabou aí essa alternativa. Na alternativa C. Crio gado. Crio gado é meu G. O meu G deu falso. Então criar gado não é verdade. Se criar gado já é falso, tudo isso daqui já vai dar uma falsidade. Agora no item E. Não crio gado. Não criar gado seria a minha verdade. Só que olha que ele fala aqui, ó. Não planto. Não planto também é falso. Então, a minha conjunção aqui E não seria válida, porque eu teria uma falsidade. E a conjunção só é válida se ambas as proposições simples dela forem verdadeiras. Por isso que a alternativa A é a alternativa correta. Vamos diretamente para a próxima questão? Para não perder tempo e para seguir embalado já nisso daqui. Questão de número 3. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Luísa possui um gato. Henrique gosta de observar patos. Tudo bem? Gosto, cada um tem o seu. Não vou continuar o refrão. Rafael não tem bicicleta. Tá. Tiago não gosta de comer macarrão. Pô, Tiago, macarrão, cara, macarrão é uma delícia. Mas tá bom. Tiago não gosta de comer macarrão. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que... Então a gente tem que analisar a partir disso daqui o que seria verdadeiro. Bom, Luísa possui um gato, é verdade. Henrique gosta de observar pato, é verdade. Rafael não tem bicicleta, é verdade. Tiago não gosta de comer macarrão, é verdade. Vamos para a alternativa A. Temos tudo sentenças aí. Cara, a gente tem que concluir o quê? Concluir algo relacionado a isso daqui. Observe o conectivo lógico de cada uma dessas alternativas. Na primeira eu tenho um ou. Ou é a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é aquela que só é verdade se uma for verdade e a outra for falsidade. Luísa possui um gato. Isso é verdade. Tiago não gosta de comer macarrão. Tiago não gosta de comer macarrão. Isso aqui é verdade. Na disjunção exclusiva, verdade com verdade dá falsidade. Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B. Se Henrique gosta de observar patos, então Luísa possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho um C, então. E depois eu tenho um E. E vamos analisar as situações aqui. Porque é uma composta que possui 3 simples. Então eu tenho 3 casos a analisar aqui, ó. Henrique gosta de observar patos. Beleza, o Henrique tem esse gosto, fazer o quê? Então, Henrique gosta de observar patos. Então, Luísa possui um gato. Luísa possui um gato, isso é verdade. Tiago gosta de comer macarrão. Gente, Tiago não gosta de comer macarrão. Então, isso daqui é falso. Mas olha só, gente, que peninha. V e F.
V e F dá falso. Olha que peninha novamente. Verdade implica em uma falsidade. Isso na condicional também gera falsidade. Logo, a alternativa B é mais falsa que nota de R$3. Alternativa C. Se Luísa possui um gato, então Rafael tem bicicleta. Opa, é uma condicional apenas aqui. Tem duas simples ligadas pela condicional. Luísa possui um gato. Isso é verdade. Rafael tem bicicleta. Cara, Rafael não tem bicicleta. Então, V implica em F. Vera Fischer, falsa. Então, isso daqui ele é falso. Olha para a alternativa D. Rafael tem bicicleta. Ou. Rafael tem bicicleta? Não. Então, isso é falso. Falso ou Henrique gosta de observar patos. Gente, o Henrique gosta de observar patos. Então, se aparecer uma verdade na disjunção simples, é claro que a tabela verdade dela vai ser verdadeira. Então, a resposta aqui é verdade. Então, a alternativa correta nossa seria a alternativa D. Mas vamos ver por que a E não está correta também. Na E, veja bem, Thiago não gosta de comer macarrão. E. Bom, é o E. O E só é verdade se ambos forem verdade. Thiago não gosta de comer macarrão? Sim, é verdade. Então, verdade e Henrique... Opa, olha o erro. Henrique não gosta de observar patos. O Henrique, ele gosta de observar, gente. Então, Henrique não gostar de observar patos é falso. V e F vai ser o quê? Falso. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, analisamos a situação dessa questão 3 da anterior, que é a questão 2. O que você deveria fazer? Partir das premissas, analisar elas e aí sim tentar encontrar uma conclusão que estava em uma das alternativas, tá bom? Só que aí você vai ter um caminho, vai ter meios, métodos que podem te facilitar isso daí ou não. Então você tem que saber o quê? O caminho a ser seguido nas premissas, depois saber se aquela conclusão que está na devida alternativa está correta ou não. É isso que vocês devem ficar atentos para o estudo de lógica de argumentação. Sempre é bastante coisas escritas, pessoal, é bastante orações, bastante sentenças. Você tem que ler bastante. E interpretar, então, mais ainda. Então, é muita coisa, muitos detalhezinhos que fazem toda a diferença para você acertar essa questão ou não. Mas fiquem atentos, bastante atentos, tá bom? Vamos ver a próxima questão, dando sequência aqui. Olha só, a questão número 4. Assinale a alternativa que contém um argumento válido. Então, olha só, gente. Ele está dando alternativa por alternativa aí, as premissas e conclusão. Se derrubar o copo de vidro no chão, então recolherei os cacos. Se não recolhi os cacos, então não derrubei o copo de vidro no chão. Vamos pensar. Na primeira, no item A, eu tenho o que aqui, ó? C. Então, se eu chamar isso aqui de P, então eu tenho P implica em que? Depois, o que eu tenho na segunda? Se não recolher os cacos, é o que eu chamei de... Aliás, recolher os cacos é o que eu chamei de que? Não recolher os cacos é não que. Não que implica em que? Tanto que, né? Não que é condicional do que. Não do que. Vocês entenderam. Não que, depois ele fala o seguinte. Não derrubei o copo de vidro no chão. Não derrubei o copo de vidro era o meu P. Derrubar o copo de vidro é o meu P. Então, não derrubar o copo de vidro é não P. Já para aí, já assinala essa e já vai embora. Sabe por quê? Por causa do seguinte. Cara, eu tenho P implica em quê? Lembra da nossa aula de equivalências lógicas? Qual que é a equivalência lógica da condicional? Tínhamos duas. Uma delas é você volta negando, ou seja, você nega o segundo, implica na negação do primeiro. Pronto, é isso aqui. Ou seja, essas duas proposições são equivalentes. Se elas são equivalentes, a tabela verdade entre elas sempre vai ser uma verdade. Então ela vai ser tautológica. Logo, os argumentos aqui são válidos. Por isso que a alternativa A ela é correta, gente. Nenhuma outra ela vai dizer isso daqui. Por quê? Você lembra das outras equivalências lógicas do C, então? Tínhamos o quê? O caso do volta negando e tínhamos o Neymar. Lembra do Neymar? Por quê? Cai bastante em concurso. Não é porque ele cai bastante, não. Mas lembra-se do Neymar?
como que era a equivalência do P implica em quê? Nega o primeiro, troca condicional pelo ou e mantém o segundo. Também era outro caso de equivalência da condicional. Olha para o item B. Comprei um par de sapatos ou lanchei na padaria. Então é P ou que. Se não comprei um par de sapatos, não comprei o par de sapatos, então é não P. Então, não lanchei na padaria. Então, não que. Veja bem, isso aqui não é equivalente. Quem que seria equivalente? Eu nego o primeiro, troco o condicional pelo ou, porém, eu mantenho o segundo. Então, aqui deveria ser não que, e não apenas o que. Por isso que ela está errada. E se você analisar as outras alternativas, você vai chegar na mesma conclusão disso daí, gente. Vai ter um errinho que vai trocar, que não vai ser o quê? Equivalente. Então, elas também estão erradas. Por isso que a alternativa A é a nossa alternativa correta. Tá bom? Bom, vamos ver a próxima questão, então, para não perder tanto tempo aqui. Olha só. Sabe-se que Zeca comprou um apontador de lápis azul. Nossa, esse Zeca, ele gosta do apontador de lápis azul, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, João gosta de suco de laranja. Meu, você repara que na lógica não tem tanta lógica, é mais o que ela te diz. Cara, você acha que é o seguinte, se Zeca comprou um apontador de lápis azul, então João gosta de suco de laranja. Pode parecer para nós que não tem lógica, mas, gente, nós não emitimos opinião. É o que a lógica nos diz, é isso que nós devemos analisar. Mas tá bom. Tá. Beleza, ele falou isso aqui. Depois, se João gosta de suco de laranja, então Emílio vai ao cinema. Bom. Ok, temos mais esta premissa aqui. Considerando que o Emílio não foi ao cinema, o que a gente pode afirmar? Veja bem, eu tenho aqui, ó, Zeca. Se Zeca comprou um apontador de lápis azul, então João gosta. Então, Z implica em J. Depois ele fala, se João gosta de suco de laranja, então J implica em que Emílio vai ao cinema. Então, implica em E, de Emílio vai ao cinema. Ok? Bom, continuando. Então, ele fala que Emílio não foi ao cinema. Aí ele fala, pode-se afirmar que... Gente, vamos analisar essa situação. Emílio não foi ao cinema. Se o Emílio não foi ao cinema, o que ele diz aqui com o Emílio vai ao cinema é falso. Se o Emílio vai ao cinema é falso, se o Emílio vai ao cinema é falso, o J aqui obrigatoriamente deve ser também falso, porque senão as minhas premissas não dariam verdades. Porque se o meu J fosse verdade, eu teria VF. Na condicional VF, isso é falso. E eu não posso ter falso, tem que ter verdade nas premissas. Então o meu J é falso, ok? Se o meu J é falso, isso me remete que aqui em cima, meu J também é falso. Mas, de novo, cai na situação da condicional onde a falsidade está na segunda. Então, obrigatoriamente, o meu Z tem que ser falso. Logo, ó, tudo que está dizendo aqui é falso. Bom, aí vamos para as alternativas, então. Nas alternativas, o que ele fala na primeira? Ele fala o seguinte, Zeca não comprou um apontador de lápis azul. O que era o meu Z? Meu Z era Zeca comprou o apontador de lápis azul. E Z é F. Então, a falsidade disso daí é a verdade. Então, Zeca não comprou o apontador de lápis azul. É o que nós temos como correto na alternativa A. Vamos ver na B. Emílio não comprou o apontador de lápis azul. Gente, para tudo, ó. Emílio não comprou o apontador de lápis azul. O que o Emílio tem a ver com o apontador de lápis azul? O apontador de lápis azul era do Zeca. O Emílio era sobre ir ao cinema. Não posso trocar isso daqui, não posso confundir isso. Olha para C, por que está tão errada também. Zeca não gosta de suco de laranja. Mesma coisa, eu não posso falar nada do Zeca com suco de laranja. A D. João não comprou o apontador de lápis azul. Gente, o que o João tem a ver com o apontador de lápis azul? Nada, então também não poderia ser correto. E aí? Zeca não foi ao cinema. Gente, eu não falei nada de Zeca ir ao cinema, então também ela está errada. Então veja bem, mesmo que você não soubesse nada sobre a lógica de argumentação, se você tivesse um pouco de senso aqui, pô, você já veria que eu não posso afirmar nada da B, nem da C, nem na D, nem na E. Por quê? Ele troca as bolas aqui. O Zeca, gente, está relacionado a apontador de lápis.
João a suco de laranja. Emílio ao cinema. Não posso trocar entre eles isso daí. E a única alternativa que falava sobre realmente a pessoa e o que estava relacionado a ela era a alternativa A. E ela é a nossa alternativa correta, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Olha só. As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Primeiramente, P1. Bianca não é professora. P2. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Então aqui eu vou chamar aqui, ó, de não B, tá? Vamos escrevendo eles. Se Paulo é técnico, então P implica que Bianca é professora. Então aqui é o B. Se Ana não trabalha na área de informática, bom, Ana não trabalha, então é não há. Não há implica Paulo é técnico de contabilidade. Então isso aqui implica em P. Daí ele fala, Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou ainda Bianca é professora. Então ele fala que o quê? Aqui ele fala que Carlos é especialista, ou Ana não trabalha, não há, ou Bianca é professora, ou Bianca. Como que eu resolvo essas duas aqui? Eu tenho duas de junção simples. Cara, tanto faz. Você pode fazer a primeira, depois fazer o resultado com a última. Você pode fazer as duas últimas, depois o resultado com a primeira. Fica a seu critério. Eu vou colocar o parênteses aqui. Ou o contrário também, tanto faz. Aí ele me fala a conclusão. A conclusão, Carlos é especialista... Opa, tá na frente aqui. Deixa eu tirar. A conclusão, Carlos é especialista em recursos humanos. E Ana trabalha na área de informática, torna o argumento correto. Como que eu resolvo essa questão? Primeiro passo. Olha para as premissas. Tem premissas que são proposições simples ou que é uma conjunção? Opa, tem proposição simples. Perfeito, começa por ela. Então olha só, Bianca não é professora. Gente, lembrando, premissas são todas verdadeiras, tá bom? Então, Bianca não é professora. Bianca não é professora é verdade. Então, Bianca ser professora aqui é falso. Mas se a Bianca professora é falso, o P não pode ser verdade. Ou seja, o Paulo não pode ser técnico. Então, o Paulo não é técnico. Então, isso aqui é falso. Bom, mas se o P é falso, olha, eu venho para cá. Se o P é falso, eu vou para o não há. Se o P é falso, não há também é falso. Logo, o que acontece com isso? Que A, eu concluo que A é verdade, ou seja, a Ana, ela trabalha na área de informática, tá? Agora, vamos para a próxima situação. Ele falou alguma coisa do Carlos até agora? Não, então eu não posso garantir nada para essa premissa aqui. Não há é falso, então não há é falso. B também é falso, ó, então B também é falso. Cara, se é um ou lógico aí, se é o ou, se é de junção simples, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Se esse daqui já foi falso, esse daqui foi falso, esse C aqui obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Esse C obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Se ele tem que ser obrigatoriamente verdadeiro, vamos analisar a minha conclusão agora. Na minha conclusão, ele traz um conectivo lógico aqui, E. Então eu tenho o E lógico. Lembra que o E lógico só é verdade se ambos forem verdades, tá? Mas vamos lá. Carlos é especialista em recursos humanos. O Carlos, ele é especialista? Sim. Então isso daqui é verdade. A Ana, ela trabalha na área de informática? Olha só, não Ana, ou seja, Ana não trabalha é falso. Se Ana não trabalha é falso, a Ana trabalhar na área torna verdadeiro. Então eu tenho aqui, ó, verdade com verdade. E isso o quê? Isso na conjunção. A conjunção de verdade com verdade dá o quê? Dá verdade. Logo, esse argumento, ele é um argumento válido, por isso que essa questão ela está correta. Veja bem, o que nós fizemos aqui? Analisamos todo o contexto e partimos da premissa simples, da proposição simples em uma das premissas,
E aí foi desenrolando todo o resto, tá? Então é isso que vocês têm que procurar. Se tem premissa simples, se tem conjunção, por onde começa? E aí é o quê? É uma daquelas técnicas que eu ensinei na aula anterior, que é na aula teórica dessa lógica de argumentação, tá bom? Vamos ver a próxima questão sobre isso daqui. Questão número 7. Com relação a diagramas lógicos e a compreensão das estruturas lógicas e da lógica de argumentação... Opa, cara, ele envolveu praticamente raciocínio lógico inteiro aqui. Julgue o item. Considerando que P seja uma premissa e que C seja a conclusão, então é correto afirmar que o argumento a seguir é válido. Ixi, deu bastante coisa matemática. Olha a Quadrix enrolando a gente aqui, ó. O que esse símbolo de Ezinho significa? Ezinho significa pertencer. O que esse Uzinho significa? União. Então, aqui, ó. Ezinho pertence, e aqui interseção. Interseção. O que é união? É todo mundo de A e todo mundo com todo mundo de B. O que é interseção? É todo mundo que está em A e também está em B. É como se eu tivesse isso daqui, galera, ó. Eu tenho aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. A união de A e B é todo mundo daqui e todo mundo daqui. Agora, a interseção de A com B é só quem está aqui. Aí ele fala o quê? Se X pertence à união, então esse X pertence à interseção. Cara, eu não posso afirmar isso com certeza. Pode ser que sim, mas eu não posso afirmar com certeza. Por quê? Pega o A, pessoal, sendo esse conjuntinho aqui, ó, 1, 2 e 3. Pega o B, sendo o conjuntinho 3 e 4. Quem que seria a união de A com B? A união de A com B seria 1, 2, 3, 4. E quem que seria a interseção de A com B? Ou seja, quem que está em A e também está em B? Só o 3, correto? Então é só o 3. Poxa, sendo assim, se o meu X, ó, se eu falo que o X ele é igual a 3, olha que bonitinho. Se o X é igual a 3, ele está na união? Sim. Então ele vai estar na interseção? Sim. Aí beleza, seria verdadeiro. Agora, se o meu X não é 3, que é qualquer outro valor que esteja dentro de um deles, meu, isso aqui não dá certo. Pega, por exemplo, para X igual a 1. X igual a 1 está na minha união? Está. Está na minha interseção? Não, não está na minha interseção. Se não está na minha interseção, então eu não posso concluir isto que ele está falando aqui. Logo, isso daqui está errado, tá bom? Preste atenção, então, que era uma questãozinha que envolvia alguns conceitos matemáticos que vocês deveriam lembrar, que era do pertence, união, interseção. Então, vocês deveriam lembrar disso daí. Próxima questão, número 8. De um argumento válido, sabe-se que suas premissas são: se a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, então é certo que o réu será condenado. Cara, é uma questão que envolve várias situações, vários conceitos. Então, ou seja, a premissa tem várias proposições simples. Eu vou falar aqui, ó, de investigação, provas e o réu. Então, eu vou chamar de se a investigação é feita adequadamente e as provas. Então, é I e as provas. Então é certo que o réu será condenado. Então, aqui vai ser o meu R. Segundo, o réu não foi condenado. Então, será não R. Dessa forma, uma conclusão para este argumento está contida em qual alternativa? Então, eu só tenho essas duas afirmações ali e vamos analisar em qual contexto que ele vai dizer é falso. Bom, veja nas minhas respostas. A primeira fala de investigação e fala de prova. A segunda, investigação, prova. Terceira, investigação, prova. Quarta, investigação, prova. Investigação, prova. E alguma delas falou de réu? Nenhuma, então a gente não vai usar o réu para nada. Só vai usar o réu aqui, para saber se é verdade ou se é mentira, tá? Mas se essa premissa 2 aqui, ó, então isso aqui é verdade. Então não R é verdade. Significa que R é falso. Se R é falso, na condicional, o que acontece com toda essa bagaceira aqui? É obrigatoriamente o quê?
falsa. Então, ele está falando que o I, que é a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, é falso. Então, ele tem que achar um argumento, uma conclusão que seja válida para isso daí. Gente, se eu falo que todas as respostas, todas as alternativas envolvem o I e envolvem o P, e eu falo que o I e P é falso, quem que vai ser verdade isso daí? A negação desse elemento todo aqui composto. Quem que é a negação de I e P? Como que eu nego esse cara? Eu nego o I, nego o P e troco o E pelo OU. Então ficaria não I, não P, e eu troco o I pelo OU. Mas o que é eu falar não I? É o que? A investigação não é feita adequadamente. Em vez de E, eu uso OU. Ou as provas não são consistentes. Então isso daqui seria a minha verdade. Então qual a alternativa que fala o seguinte? A investigação não foi feita adequadamente ou as provas não foram consistentes. A alternativa que fala isso é a alternativa D, olha só. A investigação não foi feita adequadamente, tem um não, trocou o E pelo OU e as provas não foram consistentes. Então essa daí também está verdadeira. Vamos ver a próxima questãozinha. Olha só. Considere verdadeira essas afirmações. Se Marcelo acorda cedo, então Helena não sai de casa. Aí a gente dá todas as argumentações. Então, dessas afirmações, é correto concluir que, cara, eu nem vou ler essas afirmações. Eu já vou direto substituir elas. Pô, eu tenho Marcelo, Helena, Marina, Fábio, Helena, Fábio, Marcelo, Fernanda. Vamos colocar aqui então. Vou colocar, ó, Marcelo implica em não Helena. H. Não Helena, implica em M, de Marina, tá? Se Marina vai para a escola, então M, então o Fábio pode jogar bola. Coitado, parece eu. A esposa deixa ou não deixa jogar bola. Olha só. Helena sai de casa, então o próximo é o meu H. Helena sai de casa e, bonitinho, Fábio não pode jogar bola. Bom, e o último, Marcelo acorda cedo. Marcelo é meu Mar. Ou Fernanda faz o almoço. Vou chamar de Fer. Vou chamar de Fernanda. Fernanda faz o almoço. Então, o que é correto concluir? Cara, olha, pessoal, tem 1, 2, 3, 4, 5 premissas. Óbvio que essas 5 premissas são verdadeiras, tá? Se essas 5 premissas são verdadeiras, eu tenho que procurar algo que me ajude nelas. O que me ajudaria aqui? Proposição simples. Pum, não tem. Qual que é o próximo passo para procurar nas premissas para me ajudar? Se tem conjunção. Opa, conjunção tem. Se tem conjunção, eu parto dela. Por quê? A conjunção só tem uma condição de ser verdadeira. Se este elemento for verdade e este for verdade. Então, olha só, o H é verdade e o não F é verdade. Agora, me ajuda em tudo. Porque, ó, se não F é verdade, o que o F vai ser? F vai ser falso. Mas se o F é falso, o M obrigatoriamente é falso. O H eu vi que é verdade, então não H é falso. Não H é falso. Mas se o não H aqui do primeiro é falso, esse aqui é obrigatoriamente falso. O meu M, nós já vimos que é falso, então aqui é falso. Mas se o Marcelo é falso, aqui é falso. Eu não tenho ou, no ou eu preciso que pelo menos um seja verdade. Logo, Fernanda tem que ser obrigatoriamente verdade. Cara, pronto, já concluí tudo. Agora é só analisar as alternativas e ver o que vai me falar que é correto. Fernanda faz o almoço. Fernanda fazer o almoço está correto? Sim. Alternativa A. Acabou o exercício. E vai para o próximo. Nós vamos ver as outras. B. Marina vai para a escola. Marina vai para a escola era o meu M. M era falso. Então, Marina não vai para a escola. Marcelo acorda cedo. Marcelo acordar cedo é falso, ó. Marcelo não acorda cedo, então é falso. D. Helena não sai de casa. Helena não sai de casa é falso. Então, Fábio pode jogar bola. Fábio pode jogar bola? Coitado, não, é igual eu. Ele não pode jogar bola. Minha esposa não deixa. Então, isso aqui seria falso. Então, o Fábio não pode jogar bola, que seria a verdade. Por isso que a alternativa A é a alternativa correta. Ok? Vamos ver a última questãozinha sobre essa parte de lógica, então.
Veja bem. Considere os dois argumentos a seguir. Se Ana e Maria nunca escrevem petições, então ela não sabe escrever petições. Ana e Maria não, Ana Maria, né? Ana Maria nunca escreve petições. Portanto, Ana Maria não sabe escrever petições. Se Ana Maria não sabe escrever petições, então ela nunca escreve petições. Ana Maria nunca escreve petições. Portanto, Ana Maria não sabe escrever petições. Comparando a validade formal dos dois argumentos e a plausibilidade das primeiras premissas de cada um, o que é correto concluir? Vamos separar essas argumentações. Se Ana Maria nunca escreve petições, então ela não sabe escrever petições. Pronto, primeira premissa. Ana Maria nunca escreve petições. Pronto, segunda premissa. Portanto, Ana Maria não sabe escrever petições. Minha conclusão. Olha só. Ana Maria nunca escreve petições. Vou chamar de P. Então, ela não sabe escrever petições. Então, eu vou chamar de não que. Aí, olha o que ele disse aqui, ó. Ana Maria nunca escreve petições. Não era a minha segunda premissa? Então, a minha segunda premissa era P. E o P, ele é verdade. Mas, gente, se o P, ele é verdade, obrigatoriamente, o que tem que acontecer com o meu não que? O meu não que, obrigatoriamente, também tem que ser verdade, senão esse argumento seria inválido. Então, o meu não que é verdade, logo o meu que é falso. Aí, o que significa o meu não que? Meu não que é o seguinte, ela não sabe escrever petições. Então, a conclusão que ele traz aqui é o quê? Que a Ana Maria, ela não sabe escrever petições. Gente, essa conclusão ela é verdadeira. Então, o primeiro argumento está válido. Agora, vamos ver o segundo argumento. Se Ana Maria não sabe escrever petições, então ela nunca escreve petições. Ana Maria não sabe escrever petições, eu vou chamar de não que. Então, condicional, ela nunca escreve petições, que é o meu P. Esse é o meu primeiro argumento, tá? Desse item 2. Qual que é o segundo argumento? Ó, Ana Maria nunca escreve petições. Ana Maria nunca escreve petições era o meu P. Então, o meu P que é válido. Gente, se o meu P, presta atenção agora, se o meu P ele é válido, o meu não que não importa o que ele seja. Se ele for verdadeiro, vai ser verdade. Se o meu não que for falso, também vai dar verdade. Então, não importa o meu não que. Aqui pode ser V, como também pode ser F. Então, eu não posso afirmar nada. Se eu não posso afirmar nada, cara, eu não posso concluir que Ana Maria não sabe escrever petições. Porque eu não posso afirmar nada da Ana Maria não sabe escrever petições. Ele pode ser verdade ou ele pode ser mentira. A lógica me diz isto. Se a lógica me diz isso, eu não posso afirmar nada sobre ele. Então, logo, não é um argumento correto, não é um argumento válido. O primeiro é um argumento válido, mas o segundo não é um argumento válido. Só que se a gente parar para ler as questões, cara, é mais plausível a primeira, né? Ó, a primeira ou a segunda, aliás. É mais plausível a segunda. Se Ana Maria não sabe escrever, cara, se ela não sabe escrever, ela nunca vai escrever petições. Agora, olha como que fala o primeiro. Se Ana Maria nunca escreve petições, então ela não sabe escrever. Pode ser que, se ela nunca escreve petições, pode ser que ela não goste de escrever petições, mas não que ela saiba ou não saiba. Então veja como que a escrita da lógica é diferente do nosso pensamento. Então é isso que a gente deveria analisar aqui, as duas situações. Aí as alternativas, olha só. O primeiro argumento que nós vimos, ele era válido, e o segundo é inválido. Então, a primeira está errada, a segunda está errada, porque ambos os argumentos são válidos. Não, é só o segundo que é válido, o primeiro não é. C, ambos os argumentos, errado. D, o argumento 1 é inválido, errado. E no item E está falando que o argumento 1 ele é válido. E o argumento 2 ele é inválido. Ok, é isso que nós vimos. Mesmo que a primeira premissa de 2 seja mais plausível do que a primeira premissa de 1. Então, é mais plausível, mas a lógica me diz que está errado. Então, a gente tem que considerar tudo isso daí. Então, por isso que a alternativa E é a nossa alternativa correta. Então, galera, olha só, para fechar essa aula,
Lembre-se de tudo que nós vimos de lógica de argumentação, todos os passos a serem resolvidos, as técnicas aplicadas, que é a técnica que nega a conclusão e aí parte para as premissas, ou é procurar as premissas que são mais simples de serem resolvidas, tá bom? Fiquem atentos a todo este conceito, ok? Grande abraço, até a próxima, hein?